Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos no capítulo 31 de Jó e hoje com o tema no Tribunal de Deus. Aqui nós vamos ver que Jó praticamente faz ali uma petição contra Deus. Não, não é contra, mas ele vai falar eh, que ele acaba ali a sua defesa. Né, que ele escreve, tipo, deixa tudo documentado ali e fala: "Deus, julga a minha causa". Você já pensou em chegar até Deus falando para Deus, que é o juiz de toda a terra, julgar uma causa para você? Ou então, sabe, trazer de volta por herança, por justiça de Deus, aquilo que talvez te foi tomado, te foi roubado. E Jó tá nessa condição aqui. Eu, durante minhas anotações, né, quando eu fazia esse estudo, eu coloquei lá a diferença entre ele e entre, eh, Jesus. Porque Jó, a gente vai ver aqui, gente, que Jó, ele foi um homem de fato reto, íntegro. A gente não pode perder de vista que no início do capítulo de Jó, do livro de Jó, Deus vai estar falando dele de maneira, eh, como um filho, tipo, íntegro, totalmente reto, totalmente andando num caminho de justiça para Satanás. Então a gente viu ao longo do caminho que Jó ele tinha em mente que a sua justiça própria, que a sua, né, que o seu jeito correto de fazer as coisas, aquilo traria benefícios para ele. Mas a gente não pode perder de vista que de fato ele foi um homem bom nessa terra, talvez não como Jesus, que foi santo, que foi totalmente sem pecados, até porque Jó tinha um pensamento distorcido a respeito de como estava fazendo, do porquê estava fazendo. Jó, de fato, ele fazia para obter ali a sua segurança, a sua proteção, tipo, eu fazendo A, necessariamente eu vou ter que obter B como recompensa. Já Jesus não. Jesus, ele fez a mesma coisa, né? Ele fez a mesma coisa que Jó, não, mas assim, ele passou pela terra, ele foi íntegro, ele foi reto, ele foi justo, ele foi bom, ele foi tudo que a gente viu, mas com o pensamento de que no final Deus é que saberia, sabe, aonde levá-lo, qual era o propósito da vida dele. Então ele foi para a cruz. Então nós temos esses dois parâmetros aí entre Jó e Jesus Cristo. Mas vamos concentrar aqui no livro de Jó e não vamos perder isso de vista. Jó foi sim um homem bom. Jó passou pela terra de maneira correta, de maneira íntegra. E aqui a gente vai ver essa peça técnica aí que ele apresenta diante de Deus. No final do capítulo ele vai falar que assina a sua defesa, assina embaixo e fala: aqui está, Senhor. E recentemente agora, né, esses dias eu tenho assistido o profeta Vinícius Iracete. Ele é bem conhecido, não sei quem conhece aqui, ele tá nessa, tipo, num propósito assim, falando: gente, se você tem uma causa para apresentar para Deus, que você sabe que você precisa de justiça nela, sabe, apresenta diante de Deus. E ao ler esse capítulo, eu vi que Jó fez exatamente isso. Por isso que eu comecei essa live falando sobre isso, sobre essa questão de, cara, às vezes a gente sabe que, tipo, em algum momento foi feito algum tipo de injustiça com a gente, sabe? Não que a gente andou como Jó ou como Jesus, mas, sabe, a gente precisa da justiça de Deus e vai falar na Bíblia que, que Deus é o juiz de toda a terra e que ele faz isso por nós. Então, que nós possamos apresentar as nossas causas, aprender com Jó, como Jó fez, de apresentar as nossas causas diante de Deus e falar: Deus, julga com justiça essa causa, julga com a tua justiça, sabe? Não precisa ser com a minha justiça, não, mas julga com a tua justiça. Então é isso, então vamos ver aqui o que Jó falou de tão interessante.
Vamos começar orando, entregando para o Espírito Santo conduzir essa nossa conversa. Gente, um monte de gente entrou por aqui. Alex, meu tio Nandi, Eba, lá dos Estados Unidos diretamente. Regina. Bom dia, pessoal. Obrigada por estar aí. Amém, Pai. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, Jesus, te convidar, Espírito Santo de Deus, faça parte da nossa vida, do nosso dia. Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui, Deus, possa se lembrar de uma causa que precisa apresentar no teu tribunal e te pedir, Deus, para que o Senhor julgue essa causa com justiça. Sabe, Deus, nós sabemos que o Senhor é o juiz de toda a terra. E sabemos que existem coisas, Deus, que foi tratado com injustiça nas nossas vidas. E nós sabemos, sabe, Deus, que esse mundo é caído, que as pessoas às vezes são corrompidas. Mas nós clamamos nesse momento ao juiz de toda a terra, para que na nossa vida haja justiça de Deus, justiça divina, em relação a tudo aquilo, Deus, do qual nos foi roubado, no qual, sabe, Deus, nos foi tomado ou sei lá, sabe, negligenciado de alguma forma, sabe, Deus, em nome de Jesus, julga com justiça a nossa causa e assim como Jó apresentou, sabe, Deus, a sua causa a Deus, mostrou, sabe, tudo que havia feito, que nós também possamos aprender, Deus, a ir neste tribunal diante de Ti. E pedir para que, assim como o Senhor diz que Jesus é o nosso advogado fiel, clamar e que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que essas representações, sabe, diante de Deus possam clamar em favor de nós, naquilo que nós estamos sofrendo injustiça ou fomos injustiçados ou enfim, seja lá como for, nós apresentamos diante de Ti, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Capítulo 31 vai dizer assim: Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria e como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que eu dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido que sou inocente. Então aqui já começa falando que ele nunca foi adúltero, que ele fez um pacto, fez uma aliança com seus olhos para que os seus olhos nunca cobiçassem outro tipo de mulher senão a dele. E aí vai continuar no versículo 7. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo que eu tenho. Quando o empregado ou a empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre repartira a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes feitas com a lã das minhas próprias ovelhas e ele me agradecia do fundo do coração.
Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a minha base de segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça, e nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua, os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado com receio que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse? Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação e com orgulho eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram nem gritaram ao céu contra mim, pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Então, aqui, gente, a gente vai ver, e aí de fato, né, agora Jó vai falar só, já ali, tipo, aqui então ele vai falar que finaliza a sua defesa, as suas palavras. E ele vai colocar tudo, sabe? E eu acho muito interessante esse capítulo de Jó, porque é uma coisa que nós devemos, sabe? Às vezes a gente pode fazer, a gente deve fazer, a gente deve virar e se lembrar de como está vivendo a vida, de como você tem vivido sua vida, de como a gente tem passado os nossos dias, se a gente tem feito mais bem do que o mal, se a gente está vivendo de acordo com este livro. Jó, neste capítulo, ele vai nos mostrar que ele estava vivendo de acordo com a palavra de Deus, ainda que para obter também favores de Deus. Era ali uma troca, né? Ele entendia que, tipo, se ele estivesse fazendo as coisas certas, da maneira certa, então Deus deveria, sim, fazer o que era bom para ele. E todos nós temos esse tipo de pensamento, mas o que mais me chama a atenção nesse capítulo de Jó é isso, que ele vai pegar e ele vai fazer um parâmetro ali da sua vida. Então ele vai falar que ele nunca adulterou, que mais? Que ele, quando ele, então outros que comam o que eu semei, quer ver, ó? Então, que ele nunca adulterou, que ele não teve cobiça dos olhos, ele não olhou para as coisas dos outros, né, de maneira que cobiçasse, enfim. Quando o empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça, então ele também foi um homem justo. E ele sabia sempre, ele tinha temor a Deus. Ele vai dizer também que ele nunca, aqui fala, eu nunca joguei beijos para a lua ou para as estrelas, apesar de considerá-las lindas. Ou seja, a palavra de Deus vai dizer que não era para
ninguém adorar os astros, né? Então essa é mais uma coisa que ele coloca. Ele vai falar que ele foi justo, ele ajudou os pobres, ele ajudou os necessitados, os órfãos, as viúvas. Então ele vai fazer ali uma defesa e inscrito para Deus e vai falar que no final das contas ele assinou e ele falou: se o acusador tem alguma coisa do que me acusar, então que ele venha nesse tribunal também e apresente ao Todo-Poderoso o que ele pode fazer, por que que eu tô passando por isso. Então, que a gente possa, sabe, às vezes colocar isso de maneira, não sei se escrita, não sei se falada para Deus, mas que você possa fazer um balanço da sua vida e ver como você está vivendo, se você tem sido uma pessoa justa, íntegra, correta, e até mesmo se você sente que você está enfrentando injustiças que, sabe, a vida às vezes tem sido cruel, um pouco difícil para você e você tem visto que você não está desfrutando do que está escrito aqui nessa palavra, então que você possa, sabe, tá escrevendo isso, tá detalhando e tá apresentando diante de Deus, porque vai dizer que Deus é o juiz de toda a terra, sabe? Então que a gente faça como Jó, que a gente apresente a nossa causa diante de Deus e vire e fale: Deus, essa área da minha vida aqui está em incoerência com aquilo que o Senhor fala a respeito do que diz a sua palavra sobre mim. Então é isso, gente. Tem uma senhora ali orando, eu acho. Uma gracinha. Então é isso. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda. Vambora. Passei do meu tempo. Deus abençoe. Tchau, tchau.